todos que nos acompanham em casa, se puderem, para rezarmos juntos. Peço que repitam, também aqueles que auxiliam aqui comigo. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocupa com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura,
e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertar-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvar-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos.
Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles. A quem procurais? Perguntou. Responderam: a Jesus, o Nazareno. Ele disse: sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: guarda a tua espada na bainha. Não vou beber, por acaso, o cálice que o Pai me deu? Então, os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se.
Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em quê? Mas, se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos sumos sacerdotes, um dos discípulos dele? Pedro negou, dizendo: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora cantou o galo. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem assim comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra esse homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus, vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas.
Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, porque, segundo essa lei, ele deve morrer. Afinal, ele se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Foi por causa disso. Pilatos, então, procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, Jesus ao meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos então respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo:
esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos, e outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho é longo, cheio de detalhes, mas a sua simples narrativa, a nossa atenta escuta do Evangelho, já traz para nós, assim, como que um filme completo da paixão de Jesus. Então não cabe aqui, pretensiosamente, esgotar o sentido do Evangelho. Mas acredito que um detalhe me chama a atenção, e a cada ano é assim, a cada ano, a cada Semana Santa, há sempre uma ênfase em algum trecho do Evangelho, da Paixão. E nesse ano, o que fica em evidência para mim é o detalhe dos letreiros, ou do letreiro, que foi posto no alto da cruz de Jesus. Este é o Rei dos Judeus. E não só um letreiro escrito simplesmente assim, mas escrito em 3 idiomas.
Esse é o detalhe que me chama a atenção. Escrito em 3 idiomas: em hebraico, em grego e em latim. Mas eu quero tecer essa reflexão pensando na Semana Santa deste ano, de 2020. Uma Semana Santa ímpar. Pode ser que nós cheguemos à velhice e não tenhamos mais uma Semana Santa como esta. Então, é inevitável criar um paralelo entre a cruz de Jesus e o momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, por alguns de histeria, por outros de oportunismos, mas independente desses itens, vamos abrir a nossa consciência para ver o que Deus nos está dizendo com essa página do Evangelho de hoje. Com esses letreiros em latim, em grego e em hebraico. Primeiro, este é o Rei dos Judeus, escrito em hebraico. Ora, com toda a reserva que eu tenho, o respeito à história sagrada, à história dos judeus, não dá para a gente deixar de verificar que mesmo todas as 12 tribos de Israel juntas, elas eram ainda tribos pequenas. Ali, no letreiro escrito em hebraico, está simbolizada a vida cotidiana e pequena daquele povo e, por que não dizer, de todos nós. Todos nós somos ainda um pouco tribais. Todos nós somos ainda um pouco seletivos. A gente ainda tem no sangue, na cor da pele, no jeito de falar, uma espécie de conexão com as pessoas ou até de repulsão das pessoas. Nós ainda vivemos em tribos como as 12 tribos de Israel, mesmo no mundo globalizado. Então, quando você tem ali na cruz de Jesus o letreiro escrito em hebraico, eu quero que você tenha em mente: crucifique naquele madeiro da cruz qualquer sentimento de separação, de exclusivismo, de autoproteção. Quebre este espírito do tribalismo em você. Nós somos todos humanos. Nós somos todos aqui brasileiros. É isso. Mas havia também um letreiro escrito em grego. Ora, a língua grega é a língua, na nossa tradição intelectual, acadêmica, é a língua da filosofia, é a linguagem do conhecimento, da origem do conhecimento, da origem das ciências. O letreiro em grego representa todo o conhecimento humano, mas esse conhecimento ali, simbolizado no letreiro em grego, está ali crucificado no madeiro também. Vivemos uma época em que o conhecimento científico pode ser um grande aliado nosso. Então não vamos ignorar isso. O problema será quando e se fizermos do conhecimento
uma forma de domínio das pessoas. Então, que nós possamos crucificar ali naquele madeiro, no madeiro do egoísmo científico, qualquer tipo de busca de poder. E ao mesmo tempo reconhecer que diante de Deus, todo conhecimento é ferramenta, é um instrumento, novamente, para proteger o ser humano. Proteger os idosos, as crianças, proteger as pessoas. E por fim, havia lá no letreiro uma inscrição: "Este é o Rei dos Judeus", em latim. Na ocasião, naquele momento ali, o latim era a língua de Pôncio Pilatos, a língua mãe do Império Romano, a língua de muitos outros eruditos, mas no caso ali, a língua daqueles que eram os dominadores, daqueles que estavam acima de todos, que se colocavam acima de todos pela força da violência, pela força do dinheiro e pela força das leis. Assim vivia o Império Romano. E havia então um letreiro em latim. Ora, esse letreiro em latim, ali pregado no madeiro, eu quero ver nele simbolizado todo tipo de poder, de abuso de autoridade, de submissão de um com o outro, que de repente possamos viver. Quando nós temos um inimigo invisível que não vê fronteiras, um inimigo invisível que não vê condição social, um inimigo invisível que não vê ocasião, eu acho que qualquer tipo de poder, qualquer tipo de autoritarismo, qualquer tipo de imposição perde o sentido. Ao invés de imposição, temos que ter em mente aquilo que vai gerar o bem comum e não aquilo que vai alimentar os interesses de alguns. Isso posto, porque tudo isso aqui é a crítica social nos letreiros em grego, em latim e em hebraico. Mas, sinceramente, de tudo isso, o mais importante está no próprio Cristo crucificado. Não importa qual letreiro você ache mais interessante. O centro de tudo é o Cristo crucificado. Porque ali, no Cristo crucificado, estão todos os vitimados pela pandemia. Alguém vai perguntar: onde está Deus? Deus está ali, crucificado em Jesus, crucificado em cada vítima. Mas lembre-se, o corpo de Jesus, depois da sua morte, será retirado. Os letreiros ficarão ali, pregados. Ninguém diz onde eles foram parar. Mas o corpo de Jesus será retirado. O ser humano que sofre será retirado da cruz. E esse ser humano, retirado da cruz, ainda que passe por um momento de morte, queremos que ele ressuscite. Queremos que o Cristo, retirado da cruz, não se prenda aos limites culturais, aos limites intelectuais, aos limites dos interesses e poderes que as pessoas querem. Cristo não está preso a isso. Esses elementos ficaram presos na cruz. Jesus sairá da cruz. Que nós possamos assim nos identificarmos, não com os letreiros, mas com o homem pleno, Jesus crucificado.
Nós seguiremos agora com a oração universal, momento em que rezamos com a Igreja por todas as realidades urgentes, fundamentais da nossa fé. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor, nosso Deus, lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Dom Moacir, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor, nosso Deus, abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor, nosso Deus, se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor, nosso Deus, falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração,
chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade, e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar da verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos irmãos e irmãs infectados pelo vírus Covid-19, pelos irmãos e irmãs que faleceram em virtude desse vírus, pelos irmãos e irmãs que sofrem pela perda de entes queridos nesta pandemia. Deus eterno e todo-poderoso, fonte da vida e princípio do bem viver, vinde em socorro dos doentes do coronavírus. Concedei o descanso eterno aos que morreram vitimados por essa doença. Consolai os que sentem o coração dolorido pela perda de entes queridos e libertai a humanidade desta pandemia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Com estas orações, nós encerramos o momento da liturgia da palavra. Tenho certeza que vários aspectos aqui celebrados tocaram o seu coração. Mas agora nós vamos fazer também, de modo singelo, ainda que simples, um momento de veneração da Santa Cruz. Que a Santa Cruz, bem entendida, que o Cristo crucificado, à semelhança de tantos que sofrem, possa também ser fonte de consolo. Portanto, a você, irmão e irmã, que está em casa, que você possa, nesses breves momentos de silêncio e oração, intercalados assim, você possa em família colocar a sua vida, a vida da sua casa, nas mãos do Cristo Senhor.
Esse momento simples
possa ter tocado cada um aí em seu lar. E agora, como momento final da nossa celebração, terceira parte, vamos também nos preparar para comungar da reserva eucarística ontem festivamente preparada e agora servida aqui a cada um que colabora nesta atividade da paróquia, mas espiritualmente a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelas plataformas que nós temos. Aqui ao redor do altar da Eucaristia consagrada e aí em casa, que possamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo, o vosso sangue, que vou receber, não se torne causa de juízo ou condenação, mas por vossa bondade, seja um sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. O corpo de Cristo.
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Assim vamos caminhando para a parte final, derradeira desta celebração. Espero que tenhamos contribuído com as necessidades que em vossa casa, a vossa família agora está vivendo. E que o próprio Cristo, fonte espiritual, tenha alimentado a todos. Vou fazer a oração final que nos é proposta e peço que você aí em casa, também aqueles que nos auxiliam, repitam, por favor. Que a vossa bênção, ó Deus, Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por Cristo nosso Senhor. Amém.